O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é, o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Hoje é dia de São Matias, apóstolo, aquele que veio ficar no lugar de Judas. Judas desertou, Judas desesperou, Judas colocou a corda no pescoço. Judas se tornou, como disse o Senhor Jesus, o filho da perdição. E a divina providência colocou o apóstolo Matias. Foi feito um sorteio pelos apóstolos entre dois homens justos. A graça de Deus escolheu São Matias. Então o outro, ele não era eleito de Deus, porque foi escolhido Matias. Não, os dois eram eleitos. No entanto, Deus quis que Matias ocupasse o lugar de Judas. A divina providência, ela tem sim as suas predestinações. Ela tem sim as suas direções. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aceitar aquilo que Deus faz e aceitar com alegria, porque o Evangelho está dizendo justamente isso. João 15, versículo 11. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Para ser apóstolo, precisa ser escolhido, precisa ser eleito, precisa ser ungido, enviado e depois permanecer com Deus. Se guardardes os meus mandamentos e permanecer no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, a vossa alegria será completa. Vamos permitir cada vez mais que a divina providência nos coloque no nosso lugar, como colocou Matias no seu devido lugar. Matias é símbolo de todos os reparadores. Padre, o que é reparação? Reparação é crer por aqueles que não creem. Reparar é esperar
por aqueles que não esperam. Reparação é amar, é adorar, é servir por aqueles que não amam, não adoram e não servem. Judas escolheu o caminho da perdição. Deus colocou São Matias. E assim também, queridos irmãos, é com cada um de nós. Se nós rejeitarmos o serviço de Deus, quem vai perder somos nós. Se nós abandonarmos a igreja, se nós abandonarmos a nossa vocação, se abandonarmos o nosso ministério, quem vai perder somos nós. Porque Deus faz até das pedras filhos de Abraão. Padre, então Jesus não estava nem aí para Judas? Não, Jesus sofreu uma morte, uma amargura, uma angústia terrível por causa de Judas. Foi Judas que não compreendeu o amor de Deus, porque Judas era dinheirista, Judas era político, ele queria que as coisas acontecessem do seu jeito, e no fundo, Judas queria converter Jesus. Se você faz uma leitura minuciosa da palavra de Deus, você vai ver isso. Judas queria converter Jesus. Isso é cômico, né? Isso é cômico, para não dizer trágico, e foi trágico para ele, mas é cômico. Querer converter Jesus, sim. Todos os desertores, todos aqueles que são rebeldes, querem converter Deus. Mas padre, Deus é perfeito, Deus não precisa de conversão. Quem tem que converter somos nós. Isso é lógico, isso é óbvio, quando as coisas estão bem, né? Mas quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, e principalmente quando a realidade está diante de nós, aí as pessoas começam a se rebelar, começam a se debater, e muitos perdem a fé. São Matias foi um homem humilde, ele soube ficar no seu lugar. Quem o escolheu não foi Pedro, ou Paulo, ou João. Quem o escolheu foi Deus mesmo. E cheio do Espírito Santo, vai testemunhar Jesus, vai testemunhar a ressurreição. Porque as condições para que ele fosse escolhido é que ele precisava estar com os apóstolos, e estando com os apóstolos, ele também estava com o Senhor Jesus, ele conheceu Jesus, ele caminhou com Jesus, ele esteve nos milagres do Senhor, mas principalmente ele testemunhou a ressurreição. Fica claro para nós que não existe a igreja sem a figura dos apóstolos. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Não tem igreja sem apóstolos. E os 12 apóstolos, eles foram escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo pela divina providência. O Papa também foi escolhido por Jesus pela providência. E ontem nós celebramos Fátima. Celebrar Fátima é muito mais do que celebrar somente, entre aspas, né, a Virgem Maria. Não, Fátima não é somente, entre aspas, novamente, a figura da Virgem Maria. Fátima, celebrar Fátima é celebrar o catolicismo inteiro. Porque Fátima fala de todos os dogmas da fé. Fátima fala do papado. Fátima fala dos bispos. E quem é o Papa? O Papa é sucessor de São Pedro. Quem são os bispos? São sucessores de Matias, de Tomé, de João, de Natanael, de Simão, de Judas Tadeu, de Filipe, de Mateus, de André, de Tiago. Esses são os apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de São Pedro. Nossa Senhora em Fátima, ela falou do Papa, ela falou
de um martírio do Papa, martírio literal. São João Paulo II, ele foi atingido por uma bala, por um tiro. Tentaram matá-lo? Sim. Tentaram martirizá-lo? Sim. Mas ele não morreu por esta causa. Ele não foi um mártir literal. Fátima fala de um Papa mártir. E fala de bispos mártires, de padres, sacerdotes e de uma multidão de leigos mártires. É o terceiro segredo de Fátima. Qual será o Papa do terceiro segredo de Fátima? Será que é o Papa Francisco? Será que é o Papa Bento XVI? Ou será outro Papa que ainda virá, que a providência vai nos dar? Só sei que nós estamos caminhando para tudo que Nossa Senhora disse, porque tudo que a Virgem disse em Fátima não é figura de linguagem, não é alegoria. Nossa Senhora, ela não está fazendo um exemplo. Tudo que ela disse em Fátima está cumprindo, como diz o povo, tintim por tintim. Rezemos pela Cátedra de Pedro, rezemos por todos os bispos, sucessores do Papa, sucessores de São Pedro, os papas, e os sucessores dos apóstolos, os bispos. São Matias, um bispo, um apóstolo humilde, reparador, que soube conduzir uma porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Seja fiel na tua vocação. Não abandone o teu posto, não abandone a tua família, não abandone o teu ministério, não abandone a tua vocação por causa de revoltas, por causa de incompreensões, por causa de orgulho. Não faça isso, porque se você fizer, se eu fizer, pode ter certeza, Deus colocará outro, às vezes melhor do que nós, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes no nosso lugar. Não podemos brincar com Deus. Eu cresci ouvindo isso, mas é o Padre Pio que dizia, né? Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Porque se eu não quiser servir Deus, a igreja continua sendo igreja. Se eu não quiser adorar a Deus, Deus continua sendo Deus. Judas, entre aspas, fez gracinha, se perdeu e a igreja continua. Os apóstolos continuam, a sucessão apostólica continua. É muito bonito a gente conhecer a história da igreja, porque quando a gente conhece a história e nela a gente se debruça à luz das Sagradas Escrituras, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas diferentes. Rezemos nesse mês de maio a Santíssima Virgem Maria, o coração imaculado de Maria. Rezemos a São José, Pai nutrício de Jesus, patrono da igreja. Rezemos como eles souberam ficar nos seus devidos lugares. Como que São João Maria Vianney soube ficar no seu lugar, como um grande padre. Como que os bispos santos, sucessores dos apóstolos, Santo Irineu de Leão, São Policarpo de Esmirna, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio de Milão, São João Crisóstomo, Santo Agostinho de Hipona, como que esses santos bispos, São Gregório Magno, São Leão Magno, papas, como eles souberam desempenhar com muita sabedoria e espírito de sacrifício a sua missão. Assim também somos nós. Seja um bom pai de família, seja uma boa mãe de família. Olha para o exemplo de santos como São Luís de França, São Luís Martin, Santa Zélia Martin, Santa Brígida da Suécia. Quantos pais e mães de família, Santa Rita de Cássia, Santa Giana. Os santos estão aí para mostrar para nós que deu certo.
Os santos estão aí dizendo que o caminho é esse. Santo Agostinho, na sua audácia santa, ele dizia assim: se eles foram santos, por que não eu? Se eles conseguiram, por que não eu? Se eles adoraram e perseveraram, por que não eu? Com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.